para tirar um hematoma, mas durante a sua recuperação ele apresentou um quadro de crise de abstinência. E o médico pessoal do Maradona, que está com ele já há algum tempo, decidiu que ele deveria ficar internado e que ele deveria passar por um processo de desintoxicação. E por isso, após sair do hospital, ele foi para essa casa, que não era onde ele estava morando próximo do CT do Gimnasia La Plata, que fica a 50 quilômetros aqui de Buenos Aires, a capital da província de Buenos Aires, e essa casa foi toda ela preparada para que o Maradona tivesse esse acompanhamento médico. Hoje, por volta do meio-dia, surge a notícia de que 3 ambulâncias entraram no condomínio, essa casa fica dentro de um condomínio, e de que algo grave tinha acontecido com o Maradona. E ele sofreu uma parada cardíaca e veio a falecer aos 60 anos de idade. É um dia muito triste, de muita comoção aqui na Argentina. Já tem muita gente em Villa Fiorito, que é o bairro em que o Maradona cresceu quando criança. É um bairro bastante pobre aqui da grande Buenos Aires. Tem muita gente lá já prestando homenagens. Tem gente em La Paternal, que é o estádio do Argentinos Júniors, onde o Maradona surgiu para o futebol mundial. Em La Bombonera também a gente já sabe que há pessoas ali concentradas, e o próprio Boca já colocou à disposição o estádio La Bombonera para que o velório do Maradona seja realizado lá. O governo argentino também colocou à disposição a Casa Rosada. A gente sabe que hoje, às 6 horas da tarde, teremos uma passeata, uma manifestação, uma homenagem para o Maradona no Obelisco. O Obelisco, para quem já visitou Buenos Aires, é aquele monumento que fica na Avenida 9 de Julho, uma das principais da capital argentina, e é o local em que tradicionalmente a gente tem manifestações políticas, manifestações sindicais, e pensando no futebol, é o local onde as torcidas argentinas comemoram as suas vitórias, os seus títulos. Então nada mais justo que esse local tão importante para o argentino e tão importante para o futebol argentino seja um dos locais em que o Maradona vai receber essa homenagem. Morreu aos 60 anos de idade. O presidente Alberto Fernandes decretou luto oficial por 3 dias. Na sua rede social, ele escreveu que é uma grande perda, agradeceu o Maradona por ter existido e por ter feito os argentinos tão felizes. É o termo que ele usa, imensamente felizes. Eu te digo que para mim é uma notícia difícil também para dar, porque eu sou filho de argentino e eu ouvi você conversando com o PVC agora há pouco, falando das memórias do teu pai em relação ao Maradona, e para mim era aquela discussão que não existia dentro da minha casa, né? Quem era maior, Pelé ou Maradona, por conta do meu pai, obviamente. Então não é aquela notícia que um dia eu esperava estar aqui contando para vocês, mas infelizmente neste dia o Maradona veio a falecer com 60 anos de idade. Obrigado, Sibila. Com certeza. A gente está aqui, continua acompanhando o seu trabalho aí em Buenos Aires. E PVC, a gente estava escutando o Sibila, e impressionante como é que as pessoas na Argentina, óbvio que hoje é um dia absurdamente triste, a gente está sentindo daqui. E lá esse sentimento está exacerbado. Mas como que eles têm um carinho, né? Enquanto estava tendo seleção, estava olhando depoimentos, só tem rede social de argentinos, e é claro que tem essa comoção, mas as histórias, lembrando de histórias positivas do Maradona, histórias felizes do Maradona, é um absurdo o tamanho do Maradona. Eu não sei se a gente tem tantos personagens assim no mundo, do tamanho que o Maradona conseguiu atingir. Eu acho que o que vai acontecer, eu estava olhando para a imagem na frente do condomínio onde o Maradona teve a casa para se cuidar nos últimos 25 dias. Vamos lembrar, a cirurgia do cérebro dele foi dia 3 de novembro, 3 semanas atrás. Ele passou essas 3 semanas depois da alta nesse condomínio, numa casa que foi preparada para cuidar dele. E estou vendo as ambulâncias, os carros de polícia, imaginando quando sair dali o corpo do Diego Maradona. E o único paralelo que pode aparecer para a gente foi quando Ayrton Senna morreu no Brasil. Né? Morreu na Itália e veio para o Brasil. Sim, sim. E a comoção que aconteceu no Brasil. A Argentina tem uma relação ainda mais cardíaca com os seus grandes ídolos. Então, os argentinos viveram em outras gerações na morte do Gardel, na morte de Evita, nos anos 50. Quem vai ao Museu do River Plate vê, em outros lugares também pode ver, mas as imagens de quando Evita morreu, e é exatamente o que vai acontecer quando o corpo do Maradona sair do condomínio, ele estava sendo cuidado. É uma relação muito intensa que o argentino tem com o seu ídolo também. É o ídolo mais humano que a gente pode parar para pensar, até pelos problemas, até pelas polêmicas, até por ser um cara muito parecido com muita gente. É o ídolo mais humano, talvez o mais deles? O mais humano dos imortais. Tem um texto do Galeano que eu li agora há pouco no Seleção, do escritor do Galeano, eu vou encontrar ele aqui daqui a pouco, ele diz exatamente isso. Ele é o mais humano dos deuses. E isso criou também essa relação
mais sanguínea, de você ter uma relação com alguém que você idolatra, conhecendo os seus pecados. Você sabe que ele erra e você o idolatra mesmo assim. Essa relação é de puro amor, mesmo sabendo que tem tanta relação contraditória. Eu vou achar já, a gente vai conversando e eu vou achar o texto direitinho do Galeano. Mas é isso, né? Acho que representa muito assim, o humano entre os deuses, né? É legal para representar o Diego Armando Maradona. E quem sabe tudo de futebol sul-americano, especialista em futebol sul-americano, é o Léo Lepre, que vai estar aqui com a gente agora. Léo, seja muito bem-vindo ao News. Eu sei que você acompanhou fases do Maradona, né? De histórias, estudando o Maradona, vendo o Maradona mais de perto também, uma fase de treinador. Essa fase mais do treinador Diego Armando Maradona, eu queria que você contasse um pouco pra gente, cara. Qual era o status desse cara, desse gênio que a gente viu, por exemplo, ser um monstro, um ET na Copa de 86, disputar 4 Copas do Mundo. Agora, esse status dele como treinador, nessa outra etapa da vida dele, era mais o cara polêmico, era mais esse cara que ainda era o ídolo da Argentina. Conta um pouquinho pra gente, Léo. Seja muito bem-vindo ao News. Obrigado, boa tarde também ao PVC, boa tarde a todos. O Maradona ele teve 2 fases como treinador, né? A gente não pode esquecer que quando ele é suspenso depois do doping por efedrina na Copa de 94, que ele fica suspenso da atividade profissional como jogador, ele tem uma passagem muito rápida pelo time do Mandiyú de Corrientes, que era um time que estava disputando a primeira divisão na Argentina naquele ano só em que o Maradona vai, isso é lá por 95, e depois ele assume o Racing, uma passagem fugaz também, muito rápido, não mais de 11 jogos, e o Maradona, como ele não poderia ficar nem no banco de reservas por conta da suspensão que ele tinha, ele costumava ficar atrás, e quem atrás, né, nas arquibancadas ou nas cadeiras, e quem comandava o time sempre foram os auxiliares, e ele já era essa personalidade, né, essa pessoa que ficava ali gritando para os auxiliares, e os auxiliares passavam um recado para o campo. Depois ele volta à atividade de futebol, ele joga ainda no News, ele joga no Boca, até que ele se aposenta, e depois ele tem essa fase mais conhecida como treinador de futebol, que é justamente a fase quando ele assume a seleção argentina em 2010, né? Em 2009, para tentar classificar para a Copa de 2010. Né? E quando o Maradona ele vai comandar a seleção argentina, ele vai muito por conta de todo esse misticismo, né? Por toda essa aura que está ao redor, que estava ao redor dele, porque o Maradona ele não tinha nenhum feito como técnico que o credenciava a estar ali. Dizem até que foi quase que um pagamento do Julio Grondona, porque o Julio Grondona, como os argentinos gostam de dizer, né, soltou a mão do Maradona na Copa de 94, ele não apresentou nenhum contra-argumento, contra-prova à FIFA, quando a FIFA dizia que ele tinha o doping por efedrina em 94, o Julio Grondona preferiu afastar ele da delegação, tirar ele da Copa de 94, e dizem que depois o Grondona devolveu esse favor, colocando o Maradona à frente da seleção argentina. A gente lembra que foi uma Copa que a Argentina se classifica já ali contra o Uruguai no estádio Centenário, um gol do Bolatti, foi 1-0 aquele jogo, né? Antes teve o jogo contra o Peru, que tem aquele peixinho no gol do Martim Palermo. A Argentina se classifica muito aos trancos e barrancos, vai para uma Copa muito despreparada e cai para a Alemanha, aquele 4-0. O Maradona deixa logo em seguida a seleção argentina, ele briga com o Mancuso, que era o auxiliar técnico. O Maradona também sempre foi dessas relações amor e ódio, a vida dele era sempre assim, né? Ou ele estava amando muito alguém, ou ele estava odiando muito alguém, e essas pessoas, às vezes, elas transitavam pelos mesmos lugares. O Mancuso, por exemplo, é um caso desse, né? Hoje, é claro que o Mancuso já se manifestou, o Mancuso não tem nenhum problema com o Maradona, mas o Maradona tinha essa característica. E depois ele vai para uma carreira de técnico já no mundo árabe, que abre a porta para ele começa mais ali, ele vai até como aceitar uma proposta de um sheik árabe para tentar fazer o futebol daquela região, né, florescer, para tentar atrair investidores para aquela região, e depois ele tem aquela que eu considero até a grande passagem dele como técnico, que é no Dorados de Sinaloa, no futebol mexicano, na segunda divisão. Ele tem um bom trabalho lá, ele quase consegue 2 acessos com o Dorados de Sinaloa, e era um time que era muito humilde, era um time que não tinha muita expressão, que não tinha poder aquisitivo para bater com os demais e chegar numa primeira divisão. O Maradona acaba deixando, e aí ele vem nessa última fase porque ele queria treinar